Boa noite. Meu nome é Alexandre e neste vídeo explicaremos nosso trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação. Nosso grupo possui 5 integrantes: André Luiz Baroni, Eduardo Batista dos Santos, Felipe Guimarães Silva, Lucas Machado Seraim e eu, Alexandre Cardoso Feitosa. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Guilherme Vax e tem como tema análise de sentimentos baseada em informações faciais durante a aula virtual. Nosso trabalho foi principalmente motivado pela mudança radical na metodologia de ensino, causada pela pandemia do coronavírus, na qual o EAD deixou de ser uma opção e tornou-se uma realidade no cenário da educação. Com as aulas sendo ministradas à distância, alguns professores conhecidos passaram a relatar uma falta de proximidade durante as aulas, causada principalmente pela ausência do feedback visual, que os ajudava a analisar melhor seus alunos, identificando possíveis dificuldades não citadas por eles. Como consequência desta ausência de feedback, a melhoria contínua das aulas não acontece, pois os professores perdem o feeling sobre quais partes das suas aulas precisam de maior atenção, acarretando uma possível queda no rendimento dos alunos. Para auxiliar essa transição entre aulas presenciais e aulas à distância, imaginamos uma ferramenta que proporcione ao professor uma percepção igual ou próxima à experimentada em uma sala de aula, pois, resumindo o que foi falado em Silva, a relação entre professor e aluno é mediada não só pela linguagem verbal, mas também por outras formas de expressão, como as expressões faciais. Neste contexto de transição, nosso trabalho tem como objetivo unir a área de visão computacional e a área de aprendizado de máquina, quantificando o sentimento do aluno enquanto assiste a uma aula, e a partir dessa quantificação, criar um relatório que apresente os sentimentos predominantes em determinados intervalos, proporcionando ao professor uma percepção melhor sobre sua aula. Este relatório também apresentará os dados de forma individual, permitindo que o professor acompanhe o rendimento de um aluno específico durante sua aula. Nessa etapa, apresentaremos os conceitos fundamentais para o entendimento do trabalho. O sistema FACS, criado por Ekman em 1978 e revisado em 2002, é um sistema de codificação facial baseado anatomicamente, criado para descrever todos os movimentos faciais observáveis. Para este fim, o FACS utiliza todos os músculos do rosto em que a ativação muscular possa ser observada a olho nu, como demonstrado na imagem a seguir. Estes músculos e seus respectivos movimentos são definidos teoricamente como AUs, unidades de ação facial. Para classificá-las, o rosto humano é dividido em duas partes, face superior e face inferior. Só com a ativação das AUs da parte superior, já é possível identificar emoções como tristeza, surpresa e raiva. Já a ativação das AUs da parte inferior torna possível a identificação de emoções como alegria, nojo e tristeza. Na imagem a seguir, demonstramos as principais AUs, comumente utilizadas em trabalhos cuja metodologia principal é o sistema FACS. Essas AUs podem ser analisadas de forma individual ou combinada. Por exemplo, as ativações das AUs 6 e 12 representam um sorriso, que pode ser interpretado como alegria. Boa noite, eu sou o Lucas e vou abordar o tema de redes neurais. As redes neurais são um sistema de processamento de informação baseadas em modelos matemáticos, que se inspiram em neurônios biológicos. Rede neural convolucional é uma arquitetura de aprendizado profundo inspirada nas regiões específicas do mecanismo de percepção visual dos animais, denominadas campos receptores, que são responsáveis pela ativação de diferentes neurônios durante a captação visual de uma imagem em um determinado ambiente real. E é o que utilizaremos no nosso projeto para a identificação de expressões faciais. Com uma CNN, é possível extrair características de uma imagem. Por exemplo, digamos que na camada de entrada setamos uma imagem de um leopardo. Quando os neurônios olham a cabeça do animal, a rede pode deduzir que a chance é de 80% de ser um felino. Mas quando ela olha o tamanho, o bigode, o olho, o nariz, então ela pode dizer que a chance é de 80% de ser um leopardo e 20% de ser um gato, e assim por diante. Boa noite, meu nome é Eduardo. Na seção de metodologia, após realizar a captura do frame do vídeo, é separada em 3 etapas. A primeira etapa é o pré-processamento, a segunda, a classificação da emoção, e a terceira, a geração do relatório de feedback. Na etapa de pré-processamento, primeiramente é realizado o tratamento da imagem, que consiste em converter a imagem para escalas de cinza, aplicar a equalização de histograma, visando melhorar o contraste da imagem, e, por último, aliar a imagem a partir da posição dos olhos obtida com o algoritmo Hard Cascade.
Na próxima etapa, é feita a detecção do rosto, com o algoritmo Hard Cascade, e caso um rosto seja encontrado, a imagem é recortada, deixando apenas a parte que contém o rosto do indivíduo. Com isso, extraímos a parte principal necessária para a classificação da emoção, além de apresentar um ganho computacional, uma vez que a imagem não será processada por completo pela rede neural na etapa de classificação. No fim da etapa de pré-processamento, a imagem passa pela etapa de normalização, em que ela é redimensionada e convertida para um array em que cada pixel é representado por um valor entre 0 e 1. Vou apresentar o processo de classificação da emoção da nossa metodologia. Após o pré-processamento, a imagem normalizada passará pela etapa de classificação da emoção. Nesta parte, testaremos dois fluxos, o fluxo A e o fluxo B. No fluxo A, utilizamos um método de treinamento supervisionado em que a rede neural recebe as imagens previamente classificadas que fazem parte do banco de dados FAIR 2013. No fluxo B, implementamos o conceito FACS, que já foi apresentado anteriormente, utilizando como referência a ferramenta OpenFace para a detecção das AUs. Posteriormente, conhecendo quais são as AUs ativas, aplicamos a tabela a seguir para determinar qual emoção está presente na imagem. Neste fluxo, utilizamos o banco de imagens DISFA como base de treinamento. O relatório consiste em duas visões. A primeira é uma visão geral, detalhando qual emoção esteve mais presente ao longo de todo o vídeo. A segunda contém uma visão mais detalhada do aluno, na qual é possível observar qual sentimento foi o mais predominante em cada trecho do vídeo. Por exemplo, durante a análise do vídeo, foi identificado que a emoção predominante é neutro e que ela foi detectada a 70% do total das emoções analisadas, e as outras foram alegria com 15%, surpresa com 9% e etc. Dessa forma, a metodologia proposta fornece um feedback temporal ao autor, tornando possível a realização de microanálises do vídeo. Na imagem é possível visualizar os exemplos das páginas do feedback. Experimentos e resultados. Nesta sessão, vamos apresentar os experimentos que foram realizados e os seus devidos resultados. Do cálculo da proporção de rostos detectados, imagem média e desvio padrão, validação por base, comparação entre os diferentes modelos propostos e os testes em produção. Cálculo da proporção dos rostos detectados. Este experimento teve como finalidade medir a acurácia do algoritmo utilizado na etapa de detecção de rosto, utilizando como entrada apenas imagens com dados faciais. O resultado do experimento é obtido através da equação apresentada, em que A é a acurácia obtida, FR, um frame no qual o rosto foi detectado pelo algoritmo, e N, a quantidade de frames, todos com face, que entraram no sistema. Ao inserir como entrada 2.467 imagens com rosto, obtidas através da base de dados Emotionet, o algoritmo foi capaz de identificar um rosto em 1.978 imagens, tendo uma acurácia de 80,17% das imagens. Esse resultado não é maior pelo fato da etapa de detecção de rosto utilizar o algoritmo Hard Cascade, voltado para a detecção de rostos frontais. Por conta disso, frames em que o sujeito está com a face virada ou com grandes inclinações no rosto terão uma menor acurácia. No entanto, o projeto parte da premissa de que os frames de entrada estarão sempre alinhados com a câmera. Logo, uma vez que os resultados obtidos com os experimentos atingiram os patamares desejados, não foram necessários ajustes no algoritmo utilizado nesta etapa. O experimento de criação da imagem média validou a etapa de normalização, e para isso foi utilizado como parâmetro a imagem média obtida através da equação apresentada. Essa imagem obtida teve o formato de um rosto e os principais músculos faciais observáveis com posição usual, como olhos, sobrancelhas, nariz e boca. Após ter calculado a matriz média, foi calculado o desvio padrão de cada pixel, e a partir desse cálculo, exemplificado nessa equação, é possível saber em quais pontos das imagens há mais distribuição de cor. Como é possível visualizar na imagem apresentada, o desvio padrão foi menor nos principais músculos faciais, e isso mostra que, em média, o alinhamento realizado é feito com sucesso. Para validar a etapa de classificação das emoções e constatar a confiabilidade dos métodos de classificação propostos, utilizamos 90% das imagens de rostos extraídos da base de treinamento da rede neural, enquanto os 10% restantes foram reservados e destinados para a validação supervisionada da classificação de emoção. Para o fluxo A, foi utilizada a base FAIR 2013, enquanto para o fluxo B, utilizamos a base DISFA.
As métricas utilizadas foram o F-score e o preciso recall, aplicada para as amostras de cada uma das expressões principais. A precision, descrita na imagem, consiste na soma dos resultados positivos dividido pela soma de positivos e falsos positivos. A recall, por sua vez, demonstrada na imagem, é a divisão entre positivos e falsos negativos, descritos como TP e FN, respectivamente. A F-score, por fim, mede a acurácia dos testes e pode ser observada a seguir. Fluxo A. O resultado da validação foi medido através das métricas de acurácia e F-score, obtendo acurácia de 64,4%, considerada alta uma vez que ficou próxima da acurácia do ganhador da competição FAIR 2013, que obteve 71,16%, e F-score de 62,91% quando somada as 7 emoções possíveis. O F-score individual de cada emoção pode ser analisado na tabela a seguir. Fluxo B. O resultado da validação foi medido através das métricas Precision, Recall e F-score, individualmente para cada U, obtendo o resultado médio de 92,64%, 98% e 95,18%, respectivamente. Notamos que todas as AUs tiveram resultado satisfatório, com F-score superior ou próximo a 90%. Os resultados individuais podem ser observados na tabela a seguir. No experimento de comparação entre os fluxos propostos, utilizamos 2.000 imagens do banco de dados Emotionet, utilizando como métrica a acurácia obtida em cada fluxo. De modo geral, o fluxo B obteve acurácia de 67%, representando um resultado 46% melhor que o fluxo A, que por sua vez obteve 46% de acurácia. Ao segmentar o resultado, nota-se que a diferença no resultado é gerada principalmente pela emoção alegria, em que o fluxo B atinge 79,97% de acurácia, enquanto o fluxo A acerta 52%. Buscando entender o motivo do grande sucesso do fluxo B, utilizamos as anotações de AU também presentes na base Emotionet e notamos que a AU 12 obteve o maior F-score entre as AUs utilizadas, aumentando assim a acurácia da emoção da alegria, que utiliza a AU 12 e 6. Testes em produção. Nesse experimento, o sistema foi estressado de maneira a testar o fluxo como um todo, tais como funções do front-end, integrações entre as APIs, persistência em banco de dados e eficácia da rede neural. Para este fim, alunos do curso de Ciência da Computação aceitaram os termos de uso de imagem e realizaram um registro na plataforma. Após o registro, assistiram a aula sobre o tema Internet das Coisas durante suas rotinas. O experimento foi separado em 4 etapas: autenticação do usuário, envio do vídeo do aluno, classificação das emoções individuais dos frames e extração do relatório. Na etapa de teste de autenticação de usuários, foi testada a capacidade da aplicação liberar acesso às páginas apenas para usuários autenticados. Caso o usuário tente acessar uma rota que não seja autenticado, o mesmo será redirecionado para a tela inicial da aplicação. Por sua vez, na etapa do envio de vídeo do aluno, foi testado quantos vídeos poderiam ser enviados para a aplicação de gerenciamento de mídias e o tempo médio do envio desses vídeos. Considera-se sucesso nessa etapa, pois não se observou o limite de vídeos enviados simultaneamente, tendo em vista que as requisições são realizadas de maneiras assíncronas. Também foi observado que o tempo médio de envio e persistência de um vídeo de 10 minutos é de 2 segundos, considerando uma qualidade de 1080p e 30 quadros por segundo. Na etapa de classificação da emoção individual, os vídeos dos alunos que assistiram às aulas foram processados pelos fluxos A e B, persistindo os resultados no banco de dados, indicando assim qual a emoção predominante a cada segundo, conforme exibido na figura a seguir. O sistema construído consegue atingir o objetivo inicial, entregando ao professor a ocorrência das 7 emoções básicas. Um ponto de melhoria encontrado foi a manipulação de imagens com escassez ou excesso de luz, pois nos testes realizados, as imagens com tais características foram classificadas incorretamente. Também foi observado que a emoção predominante durante as aulas é a neutra, gerando pouco ganho no aspecto educacional. Logo, em trabalhos futuros, devem ser exploradas algumas emoções faciais mais específicas, como dúvida, falta de atenção e sono. Para isso, também deve ser construída uma base de dados com imagens de alunos enquanto assistem a aulas virtuais. E como falado anteriormente, uma melhora nos algoritmos de detecção, para detectar imagens com excesso ou escassez de luz. Contudo, a principal contribuição do nosso trabalho é um sistema funcional de código aberto para o reconhecimento de emoções, voltado para a área educacional, contribuindo assim com a melhora da educação.